Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal investiga ações ilegais da Agência Brasileira de Inteligência na gestão Jair Bolsonaro. Afirma que a ABIN monitorou indevidamente parlamentares, ministros do Supremo e jornalistas. E que o objetivo era perseguir adversários e proteger a família do ex-presidente. A Câmara anistia partidos que descumpriram a lei eleitoral. Na reforma tributária, deputados incluem carne, frango e peixe entre os produtos isentos de imposto. E a série especial de reportagens sobre pessoas em situação de rua mostra o tamanho do problema no Brasil. O Jornal Nacional começa agora. A Polícia Federal realizou hoje mais uma fase da operação que investiga ações ilegais da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo de Jair Bolsonaro. Segundo a PF, a espionagem de parlamentares e de ministros do Supremo está ligada ao grupo conhecido como o Gabinete do Ódio, instalado no Palácio do Planalto durante o governo passado. Foram 5 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão em Brasília, Curitiba, Juiz de Fora, Salvador e São Paulo. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É a 4ª fase da Operação Última Milha, que já afastou ex-diretores da ABIN da gestão de Alexandre Ramagem no governo Bolsonaro. Ramagem foi diretor-geral da agência de julho de 2019 a março de 2022. Atualmente é deputado federal pelo PL e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele também é investigado nesse inquérito. Os presos hoje são o policial federal Marcelo Araújo Bormevete e o militar Giancarlo Gomes Rodrigues, que trabalharam na ABIN na gestão Ramagem e foram alvos de busca e apreensão na primeira fase da operação. Já Rogério Beraldo de Almeida, Matheus de Carvalho Espósito e Richard Sposer seriam, segundo a PF, os responsáveis por fazer ataques virtuais a adversários políticos do governo Bolsonaro. Os investigadores encontraram várias mensagens em que Bormevete e Giancarlo se referem a ordens ilegais dadas por quem chamam de mestre ou chefe. De acordo com a PF, as provas indicam que a expressão mestre é potencialmente vinculada ao superior hierárquico Alexandre Ramagem. E que as ações clandestinas eram voltadas para a obtenção de vantagens políticas advindas dos ataques aos opositores, instituições, sistema eleitoral e outros eixos de atuação. A investigação identificou uma ligação entre esse esquema de monitoramento ilegal na ABIN e a atuação do chamado Gabinete do Ódio, um grupo que atuava no governo Bolsonaro para disseminar ataques nas redes sociais contra adversários políticos. De acordo com a PF, autoridades dos 3 poderes da República e jornalistas foram monitorados pelo grupo, que acessou computadores de forma ilegal e rastreou celulares sem autorização judicial. Entre as autoridades que foram espionadas estão, segundo a PF, os ministros do Supremo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, os senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, todos ligados à CPI da Covid. Além do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a ex-deputada federal Joyce Hasselmann, jornalistas, servidores do IBAMA e auditores da Receita. Em conversas em 2021, Giancarlo e Bormevete falam da atuação do ministro Alexandre de Moraes, que alguns dias antes tinha incluído o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. Nas transcrições, os dois usam palavrões que nós não vamos reproduzir. Tá ficando F isso. Esse careca tá merecendo algo a mais. Só 7,62. Headshot, que em português significa tiro na cabeça. Ainda segundo a PF, o grupo criminoso também divulgava informações sabidamente falsas com o objetivo de questionar a credibilidade do sistema eleitoral. A PF afirma que as ações de difusão e de desinformação para desestabilizar o período pós-eleitoral eram continuamente realizadas, inclusive com incitação das Forças Armadas e realização de greve por parte dos caminhoneiros. Em outro trecho do relatório, a PF revela que os investigados trataram da chamada Minuta do Golpe, uma proposta de decreto inconstitucional para manter Bolsonaro no poder.
Nessa linha, o policial federal Bormevete, atuando na presidência da República, questionou seu subordinado militar, Giancarlo, que estava em exercício na ABIN no dia 21 de dezembro de 2022, sobre a possibilidade de o então presidente da República, Jair Bolsonaro, assinar, em suas próprias palavras, a P do decreto. De novo, diálogos com palavrões. Bormevete: o nosso PR imbrochável já assinou a P do decreto? Giancarlo: assinou nada, tá F essa espera, se é que vai ter alguma coisa. Durante a investigação, a Polícia Federal encontrou no computador de Alexandre Ramagem um áudio de 1 hora e 8 minutos, segundo a PF, possivelmente gravado por ele mesmo, no qual o então presidente da República, Jair Bolsonaro, o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e possivelmente a advogada do senador Flávio Bolsonaro, tratam sobre as supostas irregularidades cometidas pelos auditores da Receita Federal na confecção de um relatório de inteligência fiscal que deu início à investigação contra Flávio Bolsonaro. Para os investigadores, isso evidencia o uso da estrutura da ABIN para tentar retaliar os auditores que investigaram Flávio no caso da rachadinha. O senador Flávio Bolsonaro se manifestou agora à noite e negou qualquer atuação irregular no caso das rachadinhas. Disse que, na época, teve os dados sigilosos acessados de forma criminosa de dentro da Receita Federal e que o processo foi encerrado pela Justiça. Flávio acusou a Polícia Federal de atacá-lo nessa investigação. Parece que tinha uma força-tarefa do crime dentro da Receita contra mim. Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a minha defesa jurídica à época, que dizia respeito a questões processuais, nada de mérito, e que foram reconhecidas pela Justiça e o processo acabou. Portanto, nada a ver com qualquer coisa da ABIN. Agora, eu não posso correr atrás dos meus direitos de vítima que eu fui de criminosos de dentro da Receita Federal, que isso é usado contra mim. Faça-me um favor, isso eu não vou aceitar. Na decisão que autorizou a operação de hoje, o ministro Alexandre de Moraes afirma que a autoridade policial também observou que houve a instrumentalização da ABIN, com nítido desvio institucional das ações clandestinas para monitorar pessoas relacionadas às investigações envolvendo familiares do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, como Jair Renan Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. E que as investigações revelaram que a estrutura infiltrada na ABIN representava apenas uma célula de organização criminosa mais ampla, voltada ao ataque de opositores, instituições e sistemas republicanos. Entre os crimes investigados estão organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. A assessoria do deputado Alexandre Ramagem afirmou que na operação só há ilações mal fundamentadas, sem nenhuma demonstração de que a direção da ABIN tenha participado de monitoramentos ilegais. A defesa de Richard Poser disse que ele é um cidadão curioso que fazia pesquisas sobre atividades de pessoas públicas nas horas vagas e que é um preso político acusado de exercer seu papel como cidadão. Nós não conseguimos contato com as defesas dos outros 4 presos na operação de hoje e não tivemos retorno das assessorias do ex-presidente Jair Bolsonaro nem do ex-ministro Augusto Heleno. O INSS acionou a Polícia Federal porque descobriu dispositivos de espionagem instalados clandestinamente em computadores de 6 dos 10 andares do edifício sede em Brasília. Servidores da área de tecnologia descobriram os dispositivos conhecidos como chupa-cabras. Segundo o INSS, não houve violação de dados de beneficiários. Todo o sistema do Instituto é criptografado e só concede acesso depois de várias etapas de certificação. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que livra os partidos políticos de multas por irregularidades na prestação de contas e também por não terem cumprido as cotas de gênero e de raça nas eleições de 2022. O plenário estava esvaziado. A maioria dos deputados votou remotamente.
Pela proposta aprovada na Câmara, os partidos ficam obrigados a aplicar 30% dos recursos do fundo eleitoral em campanhas de candidatos negros. Atualmente, vale um entendimento do TSE e do Supremo Tribunal Federal que determina que o dinheiro do fundo deve ser aplicado de acordo com a proporção de candidatos pretos e pardos lançados pelo partido em todo o país. Não estabelece um limite. Em 2022, pretos e pardos somaram mais da metade das candidaturas. A proposta aprovada pelos deputados anula as punições aplicadas pela Justiça Eleitoral aos partidos que não obedeceram a essa determinação do TSE. O deputado Hildo Rocha, do MDB, é a favor da mudança. Ele não está anistiando aquilo que foi deixado de ser aplicado com os candidatos pretos e pardos. Nas próximas 4 eleições, aquilo que deixou de ser investido em candidaturas pretas e pardas será investido pelos partidos políticos. É o que diz aqui esse substitutivo. Sâmia Bonfim, do PSOL, é contra o projeto. Então é assim que funciona. Os deputados e os partidos votam as regras eleitorais, não as cumprem muitas vezes de propósito, porque não querem, porque não concordam, por exemplo, com as cotas de raça e as cotas de gênero, e depois os próprios partidos e os seus parlamentares votam um alto perdão. A proposta também estabelece uma espécie de perdão aos partidos condenados a devolver recursos públicos e a pagar multas por irregularidades na prestação de contas. Inclui na Constituição um refis, um refinanciamento com isenção de multas e juros para dívidas dos partidos, e autoriza os partidos a usarem recursos do fundo partidário para quitar débitos que não estão relacionados ao funcionamento das legendas. 40 entidades de transparência eleitoral criticaram a PEC. Os partidos aprovam anistias seguidamente, essa seria já a 4ª anistia, mas nenhuma delas foi tão impactante como essa, passando a borracha em todas as condenações, em todas as irregularidades de todos os tipos cometidas por campanhas e partidos políticos. É uma sinalização muito, muito ruim para a sociedade brasileira. Concluída a votação na Câmara, a PEC ainda precisa ser aprovada no Senado. Terá de passar por 2 votações separadas e contar com os votos de ao menos 49 dos 81 senadores. A Câmara concluiu ontem à noite a aprovação da regulamentação da reforma tributária. Foram quase 10 horas de debates. Às 7 da noite, o terceiro texto com a regulamentação da reforma foi apresentado e aprovado quase 1 hora depois. 336 votos a favor, 142 contra e 2 abstenções. Os deputados votaram depois os pontos polêmicos, os destaques que alteravam o texto. Por exemplo, a inclusão das carnes, frangos e peixes na nova Cesta Básica Nacional, que não vai pagar impostos. Deputados do grupo de trabalho que fechou o texto e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, tentaram evitar. Mas a oposição tinha os votos necessários para incluir as proteínas animais. O relator, Reginaldo Lopes, do PT, incluiu esse destaque no texto, que foi aprovado por 477 votos a 3. Segundo a equipe econômica, essa perda de receita de impostos pode aumentar em meio ponto percentual a alíquota geral, que estava até agora estimada em 26,5%. Para tentar evitar isso, os deputados criaram uma nova regra. Se o patamar de 26,5% for ultrapassado, o governo terá que mandar ao Congresso um projeto de lei complementar revisando algumas reduções de alíquota para produtos e serviços. A inclusão da proteína na cesta básica, ela vai dar um impacto grande na alíquota, que vai ver como é que se comporta nisso. A gente vai ter esse prazo todo para medir. Mas o que deu mais conforto foi essa trava dos 26,5%, que foi colocada no texto. E aí, se bater perto, vai ter que ter alteração, vai ter que se rever. Né? E aí, com o tempo, né? Foram todas as proteínas, quais ficam, quais saem. E os deputados ainda acrescentaram a essa nova cesta básica o sal, queijos como Minas, o prato e o coalho, farinhas de todos os tipos, aveia e óleo de milho.
Medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação vão ter alíquota 60% menor que os 26,5%. Vacinas estão entre os quase 400 medicamentos isentos de impostos. A reforma tem benefícios adicionais para famílias mais pobres, que estejam no CadÚnico e tenham renda de até meio salário mínimo por integrante. Elas vão receber o reembolso de impostos que pagarem. No caso das contas de luz, de água e de gás natural, o reembolso da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, vai ser total. Fizemos a maior reforma estruturante para a economia brasileira. Com a reforma tributária, todos os setores econômicos vão crescer. Nós vamos sair de um sistema que não é transparente, as pessoas não sabem o preço de um produto com o preço do imposto. Agora é transparente. Houve ainda uma tentativa de fazer com que armas e munições entrassem na lista do imposto do pecado. Bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, que vão pagar alíquotas maiores. PT, PCdoB, PSB, PSOL e Rede orientaram a favor, mas a maioria dos deputados foi contra. O projeto vem agora aqui para o Senado. O relator vai ser o senador Eduardo Braga, do MDB. A expectativa é que a votação seja em agosto, depois do recesso parlamentar. Em maio, as vendas do comércio cresceram 1,2%. 5 das 8 atividades pesquisadas tiveram um desempenho bom. Em 12 meses, o varejo acumula um crescimento de 3,4%. O IPEC divulgou hoje uma pesquisa com a avaliação que os brasileiros fazem do governo do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em março do ano passado, 41% consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em abril, 39%. Em junho, 37%. Em setembro, 40%. Dezembro, 38%. Em março deste ano, 33%. E agora, 37%. Em março e em abril do ano passado, 30% consideravam o governo regular. Nas duas pesquisas seguintes, 32%. Em dezembro, 30%. Em março, 33% e 31% nesta última rodada. Ruim ou péssimo, 24% em março de 2023. Depois, 26%, 28%, 25%, 30%, 32% e agora 31%. Não souberam ou não responderam, 5%, 6%. 3 nas duas pesquisas seguintes, 2 em dezembro, 3 em março e agora 2%. Os entrevistados também avaliaram a maneira como Lula governa o país. Em março do ano passado, 57% aprovavam o modo como o presidente Lula está governando o Brasil. Em abril, 54%. Na sequência, 53%, 56%, 51%. Em março deste ano, 49% e agora 50%. 35% desaprovavam. Depois, 37%, 40%, 39%, 43%, 45% e agora 44%. 8% não souberam ou não responderam. Em seguida, 9%, 7% e 6% nas últimas 4 pesquisas. O IPEC apurou o nível de confiança no presidente. Em março do ano passado, 53% afirmaram que confiavam no presidente Lula. Em abril, 52%. Em junho e setembro, 50%. Em dezembro, 48%. Em março deste ano, 45%. E agora, 46%. 43% disseram que não confiavam no presidente Lula em março do ano passado. Em abril, 44%, depois 46%, 47%, 50% e 51% nas duas últimas pesquisas. Não souberam ou não responderam 4% nas duas primeiras rodadas, depois 3%, 4%, 3%, 4% e agora 3%. O IPEC entrevistou 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 129 municípios dos dias 4 a 8 de julho. A seguir, a terceira reportagem especial da série sobre pessoas em situação de rua. Nesta semana, o Jornal Nacional está chamando a atenção para a situação peculiar em que se encontram milhões de pessoas no mundo todo. Gente que passa os dias e as noites na rua por não ter um teto. As duas primeiras reportagens dessa série especial mostraram que países ricos, como os Estados Unidos e o Reino Unido, têm milhares de seres humanos nessas condições. Hoje,
o nosso olhar é para o Brasil. Uma vez por semana, a praça em Copacabana é o que foi feita para ser. Um lugar de encontros. Pessoal, vamos colocar as almofadinhas? Vocês ajudam? Moradores do entorno e voluntários dividem afeto e comida com quem também vive por ali, mas não tem endereço. Somos todos vizinhos, assim como você conhece seu vizinho, conhece o padeiro, conhece o jornaleiro. Você pode conhecer a pessoa que está ali em situação de rua naquele momento. Boa noite para minha casa, Martins. Cheguei aqui cansado, bem receoso. Agora estou feliz e grato. Legal. Olhar para uma pessoa e enxergar uma pessoa. Parece óbvio, mas esse é o primeiro passo. A chamada situação de rua vai muito além de dormir ao relento. Perder um teto é perder o acesso a uma série de direitos fundamentais que deveriam ser garantidos a todos. Habitação, trabalho, educação, assistência social, saúde. Essa é a realidade da rua. São andarilhos da alimentação. Quando os voluntários vão embora, o lugar deixa de ser praça e volta a ser uma fronteira entre dois mundos que mal se olham. Muitos olham com cara de nojo. Eu acho que elas enxergam o morador de rua como um verdadeiro trapo humano. Tem algumas pessoas que cospem, debocham. E tem muitas pessoas que chegam com uma comida, uma coberta. A gente sabe que a população em situação de rua cresceu, né? Para começo de conversa, o olhômetro das pessoas já indica isso, né? Quem mora em grandes cidades sabe que aumentou. E o que a pesquisa do IPEA mostra é que essa impressão que a gente tem, ela condiz com a realidade. O último levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2022, mostra que em 10 anos a quantidade de pessoas em situação de rua aumentou 211%. O número é ainda mais chocante se comparado com o crescimento geral da população, 2,4% no mesmo período. A pandemia pode ser considerada uma causa do crescimento nos últimos anos, porque ela, na verdade, gerou uma série de vulnerabilidades, não só de ordem econômica, que é uma das principais causas, mas também fragilização dos vínculos familiares e de amizade comunitários das pessoas. Um outro levantamento mais recente mostra que o número segue aumentando. Segundo o CadÚnico, no último mês de maio, mais de 290 mil pessoas estavam em situação de rua. 13% são mulheres. 1 a cada 5 é mãe. Em meio à multidão masculina e solitária, uma voz feminina se destaca ainda mais. Presta atenção! Enquanto vocês não se organizarem, eu não vou começar. Voz de comando. Aqui é a favela que você nasceu, eu nasci também. Natália nasceu na favela, viveu de perto o problema das ruas e desistiu de enxugar gelo. Acabou! Ela percebeu que não vai haver comida que chegue se, junto com o alimento, não oferecer oportunidades. Pode ir. É uma lenda, é um absurdo quando fala que a população em situação de rua não quer trabalhar. Pra gente é o que eles mais pedem. Mas nessa busca, muitas vezes a porta se fecha logo na primeira linha da ficha de emprego. Que endereço é esse? Abrigo? Não. Como que uma pessoa em situação de rua, por exemplo, vai numa entrevista de trabalho? Ele não tem roupa, então a gente tem que viabilizar a roupa. A gente precisa, como inúmeras vezes, toma aqui, vamos lá cortar seu cabelo para você chegar na entrevista apresentável. De roupa nova, cabelo cortado e barba feita, Arquimedes relembra os tempos em que tinha casa, família, 3 filhos e trabalhava numa grande empresa. Quando eu separei de lá para cá, minha vida começou a decair, né? Devagarzinho, mas decaiu, entendeu? Você não percebe, mas vai decaindo devagarzinho. Ele não percebia que estava doente. Alcoolismo. Quando eu vi, eu já estava no papelão, deitado no papelão enrolado. Na calçada, se equilibrava entre os olhares tortos e o desprezo. Passei muita fome. Eu passei muita fome. Eu passei. Eu pedi um pão, ninguém me dava, cara. Ele nunca desistiu de tentar um emprego. Perdeu a conta de quantas vezes ouviu um não. Foi então que as histórias de Arquimedes e Natália se encontraram.
não tinha R$1 no bolso. Recorria a quem? Recorria a Natália. Que era meu anjo, que foi sempre meu anjo, entendeu? Sem um trabalho onde a pessoa consiga autonomia, para ela ter dignidade, para ela se suprir as próprias necessidades, pode ser que eu seja radical, mas sem isso não funciona. Com a ajuda da Natália, Arquimedes arrumou emprego, serviços gerais nesse hotel. Peguei, meu filho, tudo bom? Nem chega a ser uma visita. Ele está enquanto se recupera de uma cirurgia que foi paga pelo plano de saúde da empresa. Para quem tinha o céu como telhado, a vida deu uma reviravolta completa. Agora eu tenho uma casa, graças a Deus, onde morar, onde botar minha cabeça. A história de Wallace percorreu outros caminhos, mas também passou pela calçada. Abandonado pela mãe, foi criado num abrigo. Na adolescência fugiu, em busca de ser livre. Foram 13 anos de caminhada. Até descobrir que a liberdade mora da porta para dentro. Habitação primeiro. Essa ideia inverteu a lógica do atendimento à população de rua e fez o menino das calçadas, pela primeira vez na vida, ter 4 paredes só para ele. A moradia é mantida pela mesma ONG que atua na praça de Copacabana. A casa em primeiro lugar. A casa é um fator estabilizador para a pessoa que está em situação de rua. Imagina que num modelo tradicional, a pessoa ela primeiro passa por diversas etapas para depois conquistar a casa. No entanto, a casa é uma base, é um fator de segurança que entra como um estabilizador para essa pessoa se cuidar, para essa pessoa se tratar. Wallace tem a responsabilidade de cuidar desse pedacinho do mundo e a oportunidade de decorar o próprio espaço. O que ilumina a casa é o sorriso do morador. Para mim se adaptar aqui dentro foi durante 3 meses sem me se adaptar. Eu não estava acreditando que eu estava dentro de uma casa que seria minha. Um cômodo, cozinha e banheiro. Um novo mundo para quem nunca se acostumou a dormir no chão duro da rua. O que você mais gosta da tua casa? É a cama. Porque antigamente eu dormia no papelão, tinha vez que não tinha como achar um papelão devido à chuva. Hoje em dia agora a cama para mim está sendo... No canto oposto, um objeto igualmente importante. O diploma de cozinheiro, um pedaço de papel capaz de transformar uma vida. O fogão é bem velhinho, deixado pelo antigo morador. Mas é aqui que o Wallace prepara quentinhas para distribuir pelas ruas. Quem ganhava comida hoje oferece. Uma honra estar aqui experimentando a comida que você faz e conhecendo seu talento, viu? Obrigado. Bom apetite para nós. Muito bom. Muito bom. Limpei o prato, hein, Wallace? Hora de descansar. Amanhã ele vai acordar cedo. Sabemos disso porque a casa não tem cortina. A claridade não incomoda. Quem viveu tanto tempo nas ruas aprendeu que uma casa não resolve todos os problemas da vida. Mas é o mínimo de que um ser humano precisa para se reencontrar. Amanhã nós vamos ver a situação na cidade de São Paulo. Ainda esta noite, o Jornal da Globo vai mostrar como esse problema afeta a Argentina. Amanhã, o Bom Dia Brasil vai apresentar o quadro dos cidadãos sem teto em Portugal. E no Jornal Hoje, pessoas em situação de rua também na Itália. A seguir, o presidente americano Joe Biden dá uma entrevista coletiva no auge das pressões para desistir da candidatura à reeleição. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden está concedendo neste momento uma entrevista coletiva. É um momento crítico em que ele se vê muito pressionado a desistir da candidatura à reeleição. A Raquel Krahenburg está lá pertinho do evento em Washington e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Renata. A você, a todos. Bonner, olha, todos os olhos do mundo estão voltados para essa coletiva que começou agora há pouco e pode definir o futuro de Joe Biden e dos Estados Unidos. O presidente começou falando que, graças à liderança dele, a OTAN está mais forte do que nunca. Também comemorou os números da inflação, que vieram hoje mais baixa. E começou, neste momento, a responder perguntas. Ele deve responder cerca de 10 jornalistas e é esperado que a maioria das perguntas seja sobre a aptidão de Biden para ficar na corrida e governar mais 4 anos. Mais cedo, Biden teve uma reunião com líderes da Aliança Militar e com o presidente ucraniano. E, ao apresentá-lo, se confundiu e chamou Volodymyr Zelensky de Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Vamos ver. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much. Uma pesquisa divulgada hoje pelo jornal Washington Post mostrou que 67% dos americanos, incluindo a maioria dos eleitores democratas, dizem que Biden deve desistir da corrida. Mas a mesma pesquisa mostrou que Trump e Biden estão em empate técnico, como estavam antes do debate. Hoje, o jornal New York Times pediu que os eleitores vejam os perigos de um segundo mandato de Donald Trump e não votem nele. Em editorial, afirmou que Trump é perigoso e não está apto para liderar. Diz que o ex-presidente desrespeita a Constituição, o Estado de Direito e o povo americano. Renata. Obrigada, Raquel Crahenbu, ao vivo, direto desse evento sobre a OTAN em Washington, acompanhando aí a coletiva do presidente Biden. A Colômbia derrotou o Uruguai e vai enfrentar a Argentina na decisão da Copa América. Depois da cobrança de escanteio, Lerma de cabeça fez o gol da vitória na semifinal. Colômbia 1, Uruguai 0. Na Globo, a final da Copa América entre Argentina e Colômbia é domingo, a partir de 8h30 da noite, hora de Brasília. Daqui a pouco, depois de renascer, tem Campeonato Brasileiro. Boa noite. Uma boa noite para você. Lembrando que o Jornal da Globo hoje é depois de Segue o Jogo.